Obrigado pela introdução. Muito obrigada. Claro, estarei presente sempre que o Werner ou a ITEC acharem que devo estar na chamada e ajudar. Estarei lá em cada evento, em cada chamada e em cada evento. Acho que teriam que cortar minhas duas pernas para eu não estar no evento. Mas mesmo assim, talvez eu encontre um jeito de estar com vocês. Então é um prazer estar aqui nessa chamada. E hoje eu realmente pensei por muito tempo, o que não é comum para mim, mas me perguntei sobre o que eu deveria falar hoje. E vocês sabem, essa semana, nesses últimos dias e nessas últimas semanas, muita gente esteve aqui em Dubai. Eles vieram com suas equipes e fizeram suas perguntas. E eu percebi uma coisa que, aos meus olhos, é um pequeno problema. Então, as pessoas chegam aqui depois de 9 meses de Sonic. Elas começam do zero e ficam um pouco céticas. Quero dizer, eu até entendo de certa forma, mas elas duvidam que algo possa ser tão grande e tão bem sucedido em apenas 9 meses. Então, as pessoas realmente vêm aqui achando que tudo isso aconteceu em 9 meses. E isso é absolutamente, desculpa o palavreado, mas isso é uma besteira. E eu quero te dar a perspectiva certa e te fazer entender hoje por que isso não é o trabalho de 9 meses. É preciso pensar um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Nós reunimos uma equipe de trading, uma excelente equipe de trading, com grandes líderes, uma liderança incrível, trabalhando lado a lado. Muitos de vocês aqui nessa chamada, há quanto tempo vocês trabalham com isso? Eu pergunto, há quanto tempo? 3 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos ou mais? Você não pode ignorar todos esses anos e dizer, tudo isso aconteceu em apenas 9 meses. A equipe Sonic faz trading desde 2011. Volte no tempo, feche os olhos e retorne ao ano de 2011. São 15 anos de experiência e história. Então não, o sucesso da Sonic não é resultado de 9 meses. É fruto de décadas e décadas e décadas de trabalho duro. Então agora, depois de criar milhares de rendas em tempo integral dentro da Sonic, apenas com um produto, e claro, o produto associado à comissão de afiliado, tivemos centenas de pessoas ganhando 6 dígitos, 7 dígitos e até 8 dígitos em apenas 9 meses. Neste mês, nós alcançamos 160 milhões de dólares em lucros. Esses 160 milhões nós tiramos do maior mercado do mundo. E nós pagamos mais de 4 milhões de dólares em comissões graças ao Pool Sonic. Parabéns a cada um de vocês. Para todos que possuem uma participação, isso representa 4 milhões de dólares em comissões extras para vocês. Certo? Nós somos a estratégia de copy trading número 1 do planeta Terra. Nós somos a corretora mais popular, número 1 no mundo inteiro. Acredite em mim, ainda vou escrever livros e fazer filmes sobre o que está acontecendo aqui neste momento. E todos nós fazemos parte daqueles que estão escrevendo a história. Não só na indústria, mas no mundo inteiro. Isso é o que aconteceu até agora. De setembro do ano passado até o 1º de julho. Como será o futuro a partir de agora? Mais ou menos a mesma coisa, mas o futuro será a diversificação. Por quê? Veja, existe uma longa lista de coisas importantes, mas para mim e para a equipe Sonic, para nós pessoalmente, há duas que realmente são as mais importantes. São a segurança para vocês e a regularidade do produto. Eu mesmo tenho 13 anos de experiência na indústria do Forex, mais de uma década. Então, não sou do tipo que pensa só em 1 ou 2 anos à frente. Eu penso em décadas. Sempre. Eu penso pelo menos nos desafios e nas soluções que precisamos encontrar para os próximos 5 a 10 anos. Então, se você realmente entende meu ponto de vista, e eu quero que você entenda isso hoje à noite, é por isso que estamos fazendo essa chamada. Se você entende meu ponto de vista, você vai entender. Eu sei que parece loucura, mas o que aconteceu até agora nem foi o começo. Nós ainda nem experimentamos um verdadeiro impulso aqui. Acredita em mim, isso foi só um aquecimento. É agora que estamos começando, devagarzinho, a ligar o motor. Estamos no auge do verão e estamos batendo todos os recordes. Só imagino o que pode acontecer até o final do ano. Nos próximos 6 meses, com a sua organização, sua renda e sua vida, onde você estará em 31 de dezembro de 2026? Então, é agora que você precisa decidir por si mesmo.
Reacenda a chama dentro de você. Levante-se, foque 100% nessa atividade e assuma a responsabilidade pelo objetivo que você definiu até o final do ano. Amigos, foi um prazer. Obrigado por me receberem nessa chamada. Devolvo a palavra para Werner Kaiser. Um enorme, enorme obrigado. E sim, o que eu deveria dizer é que essa visão de longo prazo e tudo que vem junto com ela, eu acho que é isso que faz a diferença, a grande diferença. Porque todo mundo acha que constrói algo, quer construir para o futuro. E então, claro, se alguém coloca muito esforço em algo, quer ter certeza de que há um futuro sustentável a longo prazo pela frente. É exatamente por isso que isso é tão importante. Como você acabou de explicar, é realmente preciso ter essa mentalidade voltada para o futuro. E, claro, avançar passo a passo, cada etapa como deve ser. E, claro, a Sonic Surprise estará disponível em breve. E então as ações da Sonic também são, claro, muito empolgantes. Então, eu acho que muita gente vai ficar muito satisfeita com o resultado. E claro, como o papai também disse, imagina, só em lucro de trading, graças ao copy trading via Sonic, mais de 160 milhões de dólares de lucro para os clientes só no mês de junho. Então, quando falamos de um número desses, acho que muita gente nem percebe o que isso representa. Porque quando falamos de valores assim, normalmente estamos falando do faturamento de uma empresa muito grande. Ela fatura 160 milhões de dólares por mês. Mas isso não é o faturamento. São apenas os lucros para os clientes que se conectaram à equipe de especialistas Sonic e que, claro, se beneficiam da experiência deles de mais de 15 anos. É incrível ter profissionais desse nível na plataforma. Acho que só podemos ficar felizes e gratos, simplesmente isso. Às vezes, eu nem sei mais o que dizer. Como destacar isso? Que como agradecer por algo tão incrível é simplesmente inimaginável. Nós podemos fazer parte disso, podemos participar e podemos construir em cima disso. E, claro, a esse respeito, gostaria de convidar o próximo convidado muito especial. E, claro, como dizer? Às vezes tenho a impressão de que quando as pessoas o conhecem pela primeira vez, elas não entendem, porque foi igual comigo na primeira vez que eu conheci. Eu não tinha entendido quem ele era, porque eu não vinha desse setor. Lá e então, claro, fui entendendo aos poucos que, a partir de um certo nível nessa indústria, todo mundo conhece porque ele já realizou coisas no passado e também pelo que ele faz atualmente, que é basicamente quebrar todos os recordes já estabelecidos na própria indústria. E essa é a maior indústria do mundo. É a indústria do Forex, com um volume de transações de 6,6 trilhões de dólares todos os dias. Ele bate recorde atrás de recorde. E então, por um lado, é sempre bom ter pessoas que têm uma grande visão para o futuro. Isso é uma coisa excelente. Mas a diferença, claro, é quando a pessoa também é capaz de realizar essa visão. Ele não só provou que podia fazer isso no passado. É isso que está acontecendo aqui, neste momento. Isso tem muito a ver com a experiência dele, claro, com seus relacionamentos e com seus esforços absolutos para que isso aconteça. E por essa razão, claro, eu não sei, dizer obrigado não é suficiente. Simplesmente não é suficiente. Acho que todos que tiveram a sorte de conhecê-lo pessoalmente sabem do que estou falando, mas não existem palavras para isso. Mas com isso, claro, um enorme, enorme bem-vinda e um enorme, enorme obrigado à proprietária dos mercados, a Nick. Olá, olá, olá e obrigado a todos vocês. Tivemos um mês de junho incrível. Batemos um novo recorde em várias áreas e, acima de tudo, alcançamos 1 milhão de clientes. Obrigado a todos. Obrigado a todos pela confiança e obrigado a cada um por ter tornado isso possível. Cada mercado está explodindo neste momento, todos ao mesmo tempo. Todo mundo ao redor do mundo agora já ouviu falar do Tag Markets e tantos super afiliados estão começando agora conosco para nos ajudar a apresentar isso a novos mercados, trazer novos mercados para as comunidades. E é absolutamente incrível ver o que está acontecendo. Eu não tenho palavras. Nós alcançamos 740 bilhões de dólares em volume de transações. Então, continuamos crescendo mês após mês após mês. 740 bilhões é um número que eu nunca poderia ter imaginado. Na semana passada, recebemos em nossos escritórios um dos maiores corretores de Forex do mundo, o CEO desse corretor. E quando ele viu nossos números, ele disse: "Vocês são maiores do que nós."
E aí eu pensei, ok, isso é loucura. Somos maiores do que corretores que estão no setor há mais de 20 anos. 20 anos de trabalho duro. E nós conseguimos isso em apenas 3 anos. Então obrigado a vocês. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que vocês fizeram por esta empresa, por terem nos ajudado a alcançar esse porte, a crescer tanto. E eu realmente acho que isso é só o começo. Na verdade, a gente nem começou ainda. Onde estaremos no final do ano e no final do ano que vem, eu acho que é algo que nenhum de nós consegue imaginar ainda. Porque nesse ritmo de crescimento, a indústria vai ver números que nunca viu antes. E esse é o objetivo, essa é a missão. Mas é por isso que estamos aqui agora. Os primeiros líderes receberam seu cartão Bix. Então, os 30, 50 melhores afiliados já receberam seu cartão Bix. Estamos apenas aguardando a aprovação da Apple para disponibilizá-lo para todos, para que cada um possa baixá-lo pelo seu portal IB e pela tecnologia IA. Então, tenham paciência, viu? Agora é só questão de mais alguns dias. Mas também, neste mês, vamos oferecer o cartão virtual gratuitamente para as pessoas que depositarem $250 em uma das estruturas Copix. Então, é uma funcionalidade realmente legal. É realmente bom ter isso. Na minha opinião, isso é super importante para a duplicação do seu negócio. Porque imagina que você está em uma reunião e pode mostrar que isso funciona na hora. Você saca o dinheiro na hora, ele cai direto no seu cartão e você paga nessa reunião diretamente com o cartão Bix. Não resta mais dúvidas. Será que isso realmente funciona? Tá tudo certo mesmo? E isso vai mostrar e provar para as pessoas que sim, é um negócio de verdade. Tudo é diferente do que eles já viram antes. Estamos aqui para ficar por décadas e décadas. E como eu disse, isso é só o começo. E nós vamos formar tantas pessoas, vamos criar tantos milionários por aí, algo que nenhuma outra estrutura de marketing de afiliados jamais fez. Olha, pessoal, o mercado tech é só o começo. Nós lançamos a Bitorne. Agora, no ano que vem, outra empresa está chegando e os afiliados vão poder ganhar dinheiro com várias empresas diferentes. Então, construa uma única estrutura e ganhe várias vezes. E com essas palavras, gostaria de devolver a palavra ao Sr. Werner Kaiser. Obrigado. Nick, muito obrigado. Bom, e o que eu deveria dizer? Os números eu só quero repeti-los para que, espero, ninguém tenha perdido. O volume de transações do mês passado, $740 bilhões. Incrível. Então, cada vez mais os mercados de tecnologia estão subindo no ranking mundial quando falamos do tamanho de um corretor. Eu acho que não vai demorar muito, pelo que sinto e vejo agora, para que os mercados de tecnologia alcancem o top 3 mundial. Então, em um estágio posterior, eu até acho que eles podem se tornar o número 1. E tudo isso está acontecendo praticamente em tempo recorde. E eu acho que é importante entender isso. Isso só é possível quando as pessoas certas estão no comando, quando as pessoas certas fazem o que precisa ser feito e têm a experiência necessária para conseguir isso, além de compartilharem a mesma mentalidade. Então isso não é só o aquecimento, é a fase inicial, se quisermos chamar assim. E então, claro, em toda empresa, há um período em que, como dizer, o crescimento se torna exponencial. Depois, chega um momento que não dá para prever exatamente, em que passamos do exponencial para o parabólico. E, claro, a única coisa que você pode fazer, e também, claro, quando você está construindo na área de tecnologia, o que você pode fazer para aproveitar o momento em que se passa para o parabólico, é que nesse momento é muito importante ver qual tamanho você já alcançou. Porque no momento em que isso se torna parabólico, o crescimento pode atingir uma dimensão, uma velocidade e um volume que, em circunstâncias normais, seriam até inimagináveis. Mas também no que estão fazendo agora e no que já aconteceu até aqui, eu acho absolutamente incrível, porque não existe um em breve disponível. Tudo é real, tudo está como deve ser. Então, não são apenas coisas que estão chegando a mais, como o Gran Scott, e eu já estou muito feliz de poder usá-lo assim como os outros, e todo mundo vai poder aproveitar em apenas alguns dias. Basicamente, como o Nick disse, agora é só uma questão de lançamento nas lojas e, depois disso, poderemos baixar o aplicativo e começar. E claro, isso também cria uma fonte de renda extra. E eu acho que isso é algo muito valioso, porque na verdade é o que todo afiliado sempre sonhou na vida.
Talvez construir uma vez algo que realmente dure e que possa permanecer por séculos. E então, coisas vão sendo adicionadas e as pessoas começam a usá-las em sua própria organização ou rede. Isso até cria outras fontes adicionais de renda. Então, era meio que essa bela imagem que poucas pessoas tinham em mente quando se falava dessa indústria do marketing de afiliados. E aqui, isso está acontecendo neste exato momento. E claro, essa também é a razão pela qual tantas pessoas de diferentes origens estão se juntando a nós. Porque, de um lado, claro, tem a IoT, que é a comunidade. É aí que as pessoas têm a oportunidade de se conectar com diferentes plataformas. Uma dessas plataformas é a corretora, que é a Tech Market. Depois, claro, já existe a Bid1, que já está online nesse meio tempo. E em alguns dias, como o Nick disse anteriormente, a Pix vai ser adicionada. E quando você constrói uma organização uma vez e essas pessoas começam a usar os serviços e funcionalidades, isso sempre faz muito sentido para quem utiliza os serviços, porque para eles é um produto com uma verdadeira vantagem. Mas é claro que quando você construiu a organização, isso também tem um enorme impacto para você se você fez o esforço desde o início. Esse programa de influenciadores é obviamente algo muito interessante, porque cada um pode construir passo a passo, moldar sua vida como quiser, na escala que quiser, na velocidade que quiser. Então, cada um decide por si mesmo. Mas eu acho que também é muito importante entender o momento. Porque resultados excepcionais exigem duas coisas. É preciso ter a coisa certa e o momento certo. E quando esses elementos se juntam, então você pode criar situações e um nível de sucesso que, em circunstâncias normais, seriam até impensáveis. Você também pode, por exemplo, fazer a coisa certa no momento errado. Então todo mundo entende, é claro, que essa não seria a situação ideal. Então, o que eu vejo aqui neste momento é a situação ideal. É a coisa certa no momento certo. E é por essa razão, claro, que esse crescimento massivo está acontecendo agora. Um super-herói da indústria atrás do outro tá entrando, ativando suas redes, suas organizações em todo o mundo. E eu acho que algo como o que está acontecendo aqui agora, eu acredito que ninguém nunca viveu isso. E é isso que precisamos entender. E também precisamos entender, é claro, o quanto tudo isso é único, porque aqui estão sendo oferecidas funcionalidades e serviços que nenhum outro player do mercado é capaz de oferecer atualmente. E então você tem algo totalmente único, tipo, praticamente não há concorrência para isso. Talvez existam coisas parecidas, mas não o que estamos falando aqui. E é isso que faz toda a diferença no final. Porque se você tem algo assim e está consciente do que possui, então, claro, tudo muda. Você fala diferente, anda diferente, se porta diferente, tudo é diferente. É por isso que é importante para nós, eu acho, estarmos sempre conscientes do que temos em mãos com o que acabamos de ver. E isso foi só uma parte. Não, então, e claro, também do lado da ETEC há muitas inovações acontecendo o tempo todo. Vocês sabem, claro, o back-office da ETEC é na verdade uma revolução técnica também para esse setor, porque é a primeira vez que um software de afiliados foi conectado dessa forma com a função espelho, às diferentes plataformas e serviços existentes. Então todos os números, o que vocês veem, por exemplo, no back-office da ETEC, vem diretamente do MetaTrader 5. Então, vocês podem ver tudo é transparente, tudo é claro. E eu acho que é exatamente isso que todo mundo quer, uma situação transparente e clara. E claro, também existe esse site de indicação, o link Smartphone L, vocês conhecem? Tem um vídeo lá que também destaca, por exemplo, a estratégia do Sonic. É um vídeo de 7 minutos disponível em vários idiomas diferentes. Claro, também há guias para explicar, por exemplo, como se cadastrar no ETEC, como fazer o próximo passo, como se sincronizar com uma das plataformas possíveis, como fazer o KYC. Então tudo está explicado lá, em todos esses idiomas. Isso significa que existe todo um ambiente à sua disposição. E o melhor de tudo isso, é claro, é que tudo é gratuito. Ninguém precisa pagar nada. Isso significa que não há nenhuma barreira, mesmo que alguém diga, ok, esse é meu primeiro passo nessa indústria, é a primeira vez que entro nesse universo. Todo mundo é bem-vindo e qualquer um pode participar. Porque o nível de simplificação que foi alcançado aqui, eu acho que também é algo totalmente único na indústria, pois muitas funcionalidades podem ser usadas de forma muito simples. Mas normalmente, quando a gente observa um pouco as tecnologias usadas por muitos outros, ainda é preciso ter muito conhecimento básico.
Só para clicar aqui, ler alguma coisa ali, fazer algo aqui. Então muita gente acaba ficando perdida depois. Aqui, tudo é feito de forma que até mesmo alguém como eu, que nunca esteve nesse setor antes, consiga fazer. E eu acho que isso realmente é uma ótima notícia. E agora, tem mais uma novidade chegando. E talvez alguns de vocês já tenham visto no seu back-office ITX, alguns dias apareceram sinais visíveis chamados notificações. E existem diferentes notificações. Então, se você ainda não viu, porque eu acho que é sempre importante que todos estejam atualizados, agora que você tem informação, pode tomar decisões, decisões conscientes e ter sua própria tranquilidade. Isso é importante. É por isso que algumas notificações já estão ativadas. Isso significa que, por exemplo, quando chega uma nova China, você recebe a notificação no seu back-office. E claro, quando uma comissão é paga, quando você alcança uma comissão importante ou quando um pagamento é realizado, você é informado. Então sempre há uma notificação para que você não perca nada. E claro, também quando há uma operação positiva em uma estratégia a qual você, como usuário ou cliente, está conectado. Depois, claro, você também recebe as notificações de rede pelo back-office da ITEX. E eu acabei de saber, sabe, durante essa ligação, que isso vai entrar no ar já a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, se você olhar, as notificações vão começar. E ainda tem uma segunda coisa além disso. Essa segunda coisa vai levar um pouco mais de tempo agora. Isso vai levar cerca de, não sei, 2 meses e meio, mas também haverá um aplicativo para ITEX. E quando você baixar o aplicativo, você não terá apenas, claro, muitas informações valiosas, mas também receberá as notificações dos artistas. Então, isso significa que se você estiver sentado com alguém e essa pessoa perguntar, é possível? Sim, é possível. E a notificação chega e nós dizemos, por exemplo, não sei, acabei de receber a comissão de carregamento da Epsilon porque houve uma transação, pois você vê isso no seu telefone graças à notificação. Então, toda vez que algo acontece, não só você pode ler, mas ainda por cima tem um gong ou qualquer som que você usa no seu smartphone. Assim, você fica sabendo que acabou de acontecer alguma coisa. E eu acho que é uma funcionalidade muito legal. Além disso, eu gosto, eu adoro isso. E você vê, toda vez que há um progresso, toda vez que acontece algo a mais, mesmo que do meu ponto de vista isso nem sempre seja necessário, porque o que já temos é tão fantástico, tão excepcional, tão único. Mas sempre há coisas novas chegando, novas melhorias, novos avanços. Então isso significa que há muitas pessoas trabalhando nessas coisas. E nós realmente podemos nos alegrar com o esforço que eles fazem, porque isso te ajuda, me ajuda, ajuda todo mundo a ir ainda mais longe. E também é algo realmente muito legal, eu diria, porque muitas pessoas, parabéns para elas, já conseguiram isso, tanto nos meses anteriores quanto, é claro, no mês de junho. Porque vocês sabem, há diferentes, no programa de influência, eu acho que existem diferentes fontes de renda. E uma dessas fontes de renda se chama CPA, custo por aquisição. E você tem a maneira clássica de conseguir até 5% no CPA. Mas em junho teve algo muito especial. E essa coisa muito especial vai ser prolongada mais uma vez e será em julho. Então isso significa que vai funcionar do mesmo jeito que no mês anterior. Então isso quer dizer que temos as porcentagens de CPA chegando até 5%. Isso é o padrão. E a partir daí, claro, isso pode ser ajustado a qualquer momento. E para este mês, isso não será ajustado. Então continua como em junho e sobe de novo até 6%, ou até 7,5% de CPA. Claro, isso é realmente, realmente poderoso. E obviamente, se você está começando agora, vai se perguntar, certo, como posso alcançar isso já no primeiro mês? Porque é só um mês. Tudo leva tempo. Tudo precisa começar bem de algum jeito, se desenvolver ao longo do caminho e ser escalado para uma dimensão maior se você quiser fazer isso. Mas o que é importante é que quando você vê esses números aqui nesses slides, eles não estão aí só porque parecem bons. Não, eles estão aí porque pessoas conseguem alcançar isso. Essa já é a razão. Então, com isso, claro, agora vamos passar para outro assunto que também é fantástico, está chegando cada vez mais perto. Vocês sabem, é claro, que este ano haverá 3 grandes eventos além do Tour 2026.
E eu só posso recomendar a todos que participem, mas não apenas vocês mesmos. Também, claro, façam disso uma festa para vocês, para seus entes queridos, e vão com sua organização, com sua equipe e façam parte disso, porque eu acho que vai ser absolutamente espetacular. E então, vocês sabem, para o primeiro que vai acontecer na Polônia, será o único evento deste ano na Europa. Faltam apenas 80 dias. Sim, vai ser em Cracóvia, na Polônia. E claro, as datas, acho que todo mundo aqui na chamada já conhece. Então, na Polônia será em Cracóvia, no dia 19 de setembro. Então, garanta que você estará lá, tire um tempo para reservar seu lugar e, claro, também o de todas as pessoas que você quiser levar com você. E depois, o próximo será na Colândia, na América do Sul, no dia 24 de outubro. E então, o evento principal do ano vai acontecer no dia 28 de novembro. Vai ser na Tailândia, em Bangkok. E claro, vai ser uma celebração enorme, porque é só imaginar tudo que já foi conquistado até agora. E ainda resta um pouco de tempo. Então, eu acho que tem muita gente que talvez esteja começando agora, talvez até pela primeira vez nessa chamada. E se você realmente entende as possibilidades de que estamos falando e coloca em prática, então, claro, já teria um grande motivo para vir comemorar com a gente em Bangkok. O primeiro, claro, é a Polônia. E como eu disse, é o único na Europa durante todo o ano. Então isso é importante, é muito importante. E talvez você também queira entrar em contato com os representantes das diferentes plataformas, das diferentes empresas em si, que estarão lá, estarão presentes. E claro, isso também faz diferença quando você tem a oportunidade de se aproximar deles, de compartilhar um pouco de tempo, de fazer perguntas, tudo aquilo que pode fazer a diferença. E se alguém está aqui nessa chamada para mudar de vida, e existe uma maneira de fazer uma diferença extra, em uma direção melhor, então não se deve perder essa oportunidade de jeito nenhum. Então, com isso, é claro, eu digo um imenso obrigado, um muito obrigado a todos nesta chamada. Um enorme obrigado a cada convidado especial, ao Dada, ao Nick, que estiveram conosco, que compartilharam seu tempo conosco nesta chamada. E parabéns enormes a todos que já realizaram coisas fantásticas, especialmente no mês de junho. Porque há muitos meses, toda semana é uma semana de recorde, e todo mês é um mês de recorde. Eu gosto disso, eu adoro isso. E a boa notícia é que ainda estamos na fase de aquecimento, mas agora estamos nos aproximando devagar do verdadeiro pontapé inicial e do grande começo de verdade. Então, mesmo que você esteja começando agora, claro, muitas pessoas já realizaram coisas incríveis nesse meio tempo, mas na verdade isso foi só a fase de aquecimento. Estamos nos preparando para realmente apertar o botão em todas as direções. Então todo mundo é, claro, muito bem-vindo para avançar junto nessa direção. E com isso, eu deixo aqui um grande obrigado a vocês. A gente se vê muito em breve em uma das nossas próximas chamadas no Zoom, ou talvez até pessoalmente, porque também queremos vir aqui para Dubai. E, obviamente, claro, no mais tardar na Polônia, no mais tardar por lá. Dito isso, desejo a todos uma boa noite, um bom dia, um bom almoço, onde quer que vocês estejam, porque pessoas do mundo todo estão nos acompanhando aqui nesta chamada, claro. E com isso, tudo de melhor para vocês. Até muito em breve em uma das próximas chamadas ou, claro, em eventos. Obrigado.